bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão
com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunny eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly. Into the light of the dark black night. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not the man I used to be. There's a shadow
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Governo interno. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Paulo 1 Coríntios 9:27. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação imaterial terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem.
As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando o trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã sem autodisciplina não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Emmanuel. Mestre Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Lembrando quando disseste, quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, no meio estaria presente. É com essa certeza que iniciamos os nossos estudos de hoje com a oração. Obrigado, Senhor. Senhor, no silêncio dessa prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver muito além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos de todas as calúnias. Guarda a minha língua de todas as maldades. Que só de bênçãos se enche a minha alma e que eu seja tão bom e tão alegre que todos que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me com a tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu te revele a todos, hoje e sempre, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 264 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 6º, que trata da vida espírita. E a pergunta 264 é a seguinte: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? E a resposta: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem-se a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e pela aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Bom, no livro Nosso Lar, André Luiz nos mostra que há, na colônia espiritual de que ele nos dá notícia, certamente há também outras, o departamento da reencarnação, onde cada espírito que se candidata a se reencarnar no planeta, ele passa pela orientação
de especialistas do mundo espiritual em aprimorar as reencarnações de acordo com as necessidades individuais de cada ser. Então, aquele que busca uma reencarnação, ele vai até esse departamento, onde ele terá assessoria de mentores especializados. E através da análise do seu passado, é que ele vai buscar quais são as provas pelas quais ele há de passar. E, obviamente, essas provas, elas são escolhidas não aleatoriamente. Eu quero passar por isso. Não, é de acordo com o aprendizado. É a lei de causa e efeito que está aí. Se eu errei dentro de determinada seara no meu passado, obviamente que a minha prova haverá de ser nesta seara. Então, portanto, se eu fui um dependente químico, eu virei com a propensão para a dependência química. Isso é a lei de causa e efeito. Eu fui dependente químico e lesionei o meu perispírito. Ele não terá condições de formar um corpo saudável ou passar por algumas enfermidades em razão disso. Mas também venho, porque se ainda não venci a dependência, ela estará em mim, ela faz parte de mim. Não é porque eu passei de uma para outra encarnação que eu sou uma outra pessoa, eu sou o mesmo espírito. E a mesma dependência pode me acompanhar. Lógico, eu posso ter me tratado no mundo espiritual, posso ter melhorado, mas a prova é aqui. Aqui é que nós vamos passar por ela. Mas então a pessoa já vem com essa dificuldade, vai cair de novo? Não, ela vem para superar, para demonstrar que venceu a sua prova, que agora ela pode caminhar independentemente das questões da dependência química. E assim, quando nós erramos na questão da sexualidade, da convivência, da profissão, da convivência familiar, social, enfim, cada um vai escolher as suas provas de acordo com as suas necessidades de aprendizado, de acordo com os equívocos que o comprometeu no passado, onde ele errou, onde ele não soube aproveitar a oportunidade que a vida lhe deu. E ele vai também escolher situações que a vida vão lhe proporcionar como possibilidades de crescimento e de um aprendizado maior. Qual é a profissão? O que eu vou vivenciar nessa existência em termos de possibilidades? E as possibilidades de cada um será nada mais do que o aproveitamento daquilo que ele já aprendeu no passado. Então, aquele que já exerceu por várias vezes determinada profissão terá facilidade, obviamente, em continuar naquela profissão aqui, porque ele estará apenas recordando algo que ele já aprendeu. Por isso nós vemos às vezes crianças muito precocemente demonstrando grande talento ao tocar determinado instrumento, ou pessoas que desenvolvem habilidades inatas para determinada área do conhecimento humano. Por isso que uns preferem matemática, outros a biologia, outros a língua portuguesa, enfim, porque já trazem do passado aprendizado nestas respectivas áreas do conhecimento. Em razão de todas essas avaliações é que são feitas as escolhas. O importante é saber que as escolhas vêm na medida certa de cada um. A nenhum de nós é dado suportar uma expiação, suportar uma prova que seja além da nossa capacidade de aprendizado e crescimento. Tudo aquilo que a vida nos trouxer, como dor, sofrimento, prova, é, na realidade, uma lição da lei divina para o nosso crescimento e estará na medida certa que vai nos proporcionar. Ou seja, nós estaremos prontamente habilitados a superar qualquer questão que a vida nos traga, por pior que ela possa nos parecer no momento. Porque além de nos prepararmos, além de programarmos de acordo com a medida certa, ainda no mundo espiritual, nós vamos vivenciar experiências que vão nos preparar ainda melhor para passarmos pela prova aqui. Então nós vamos estudar, vamos trabalhar, vamos estagiar, de forma que quando aqui chegarmos, estaremos prontamente preparados para passar por todas as dificuldades que programamos para nossas vidas. Miramês, sobre essa questão, ele diz o seguinte: quando é dado ao espírito escolher as provas que enfrentará no corpo, ele escolhe os caminhos compatíveis com as suas necessidades. O espírito que tem o preparo para escolher suas provas, se estivesse na carne, talvez escolhesse outros testemunhos, porque em espírito a lucidez é outra,
e o que interessa é o maior aperfeiçoamento. Quando na carne, logo que aparecem os primeiros sintomas dos reveses que escolheu, ele apavora, porquanto a escolha é teoria e enfrentar as dificuldades é prática bem diferente. Muitos desistem no meio do caminho, no entanto tornam a pedir reforço em voltas sucessivas, pois somente a reencarnação dá-lhes a chave da libertação espiritual, que eles, por vezes, veem os outros gozarem no mundo de onde vieram. Muitos dos nossos irmãos internados na carne se encontram em estado de superação daquilo que escolheram na pátria espiritual. A esses, damos glória a Deus pela sua valentia e disposição no aprimoramento moral e no trabalho realizado. Isso se vê em todas as filosofias e religiões do mundo, mas em maior quantidade no Espiritismo, por encontrarem nele as bênçãos dos ensinamentos mais vivos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós possa fazer-se um deles, que mãos invisíveis nos ajudarão em todas as dificuldades e certamente sentiremos esse amparo em todas as subidas dos calvários na terra, bem como nas tarefas de luz em favor da coletividade. E que Jesus nos abençoe e ampare os nossos corações. Muita paz. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Aqui estou mais uma vez para juntos refletirmos sobre temas edificantes da moral do Cristo, à luz da doutrina espírita. Nosso estudo hoje, ele vai abordar um tema muito interessante, ensinado por Jesus. Porque nós vamos buscar na mensagem de Jesus que a gente deve sair da situação de estagnação que muitas vezes nós nos deixamos ficar e darmos passos rumo ao progresso, à evolução espiritual. Nós sabemos que esse é o caminho. Nós fomos criados por Deus para essa ascensão espiritual. E é dessa forma que nós conquistamos valores morais que nos colocam na condição de espíritos bons, de espíritos perfeitos. Nós vamos iniciar por uma mensagem que está no Fonte Viva, uma mensagem do apóstolo Tiago, que ela chama A Diferença. A gente vai ver que o apóstolo Tiago traz um ensinamento muito grande e que nós podemos considerá-la, né, essa mensagem, esse ensinamento, como um balizador para a gente deixar a estagnação que muitas vezes nós nos colocamos e crescermos, evoluirmos, darmos passos rumo a progresso moral, a adquirir valores que são sólidos na nossa construção interior. Tiago traz a seguinte mensagem, que emana na psicografia do Chico Xavier, faz um desdobramento.
A mensagem de Tiago é a seguinte: crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Quando a gente vê essa mensagem, a gente pensa, poxa, Tiago está dizendo para a gente que o fato da gente crer em Deus, no único Deus, isso é bom. Só que na frase seguinte, ele diz: também os demônios o creem. E aí ele nos compara a nós que cremos em Deus aos demônios que também creem em Deus. O que será que Tiago quis nos ensinar? E aí Emmanuel, com a sua grande sabedoria, grande capacidade de ensinar, vem mostrar para a gente que isso, na verdade, esse ensinamento é uma advertência do apóstolo Tiago, muito boa, muito oportuna, para que nós deixemos muitas vezes a nossa comodidade. Porque o fato de crer por si só em Deus não nos faz melhor do que os demônios. Demônios aqui é uma expressão utilizada para significar aqueles espíritos ainda que se comprazem no mal, que têm prazer em usar os seus desejos materiais, seus desejos inferiores, e com isso fazem mal para outras pessoas. E a gente, que normalmente se considera alguém bom, melhor, a gente fica até incomodado quando vê essa comparação, em que somos comparados aos espíritos mais inferiores. Mas é uma verdade. E esse é o chamado dessa lição, que é chamada diferença. Mas por que diferença? O que diferencia o bom do mal? Não é a crença. Crer somente, ter esperança de que Deus virá satisfazer nossas angústias, as nossas necessidades, as nossas demandas, tanto um como o outro tem. Não é isso. A diferença dos bons para os maus é que enquanto o mal ele busca satisfazer seus desejos, né? E com isso enaltece o seu orgulho, a sua vaidade, e para isso não se preocupa com o próximo, com o semelhante, os bons agem de acordo com os valores das leis de Deus que foram ensinados por Jesus. Os bons perdoam, não desejam mal,
são caridosos. E aí, que vai diferenciar um do outro? A diferença, então, está nas nossas atitudes, como nós agimos na nossa relação com os nossos irmãos do caminho. É aí que a gente precisa olhar. E é nesse ponto que Tiago veio ressaltar o ensinamento de Jesus. Ele nos mostra que nós não somos melhores do que os piores pelo fato de crer em Deus, de ter fé. Isso por si só não nos coloca numa condição melhor. Nós só demonstraremos que estamos caminhando para o bem quando nós agimos para o bem. Quando o nosso ato concreto está em sintonia com as leis de Deus, com os ensinamentos do Mestre Jesus. É nisso que nós precisamos fazer. É nisso que nós precisamos nos prender e perceber que a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos trabalharmos para o bem. E trabalhar para o bem, existem tantas formas de fazer. Muitas vezes a gente pensa que trabalhar para o bem é só fazer atos ou gestos de apoio material. Não. De apoio moral. Eu estou caminhando para o bem. Quando alguém me ofende e eu não guardo rancor. Quando alguém está triste, desesperado por alguma situação adversa, difícil, e eu levo uma palavra de carinho, de consolo, de apoio. Isso são atos concretos na caridade, do trabalho no bem. Claro que assistir uma família necessitada nesse momento, em especial no momento que nós vivemos de dificuldade para muitas famílias, dificuldade material, e a gente leva uma cesta, um alimento, dá um auxílio financeiro. Isso é bom, importante, sim. E a gente tem que agradecer a Deus por a gente estar na condição de poder agir, assistir. Mas o ato de pensar, de desejar, ele é tão importante quanto esse. E a gente deve trabalhar dessa forma. A gente não pode simplesmente crer em Deus e achar que isso vai nos levar ao progresso espiritual. A crença em Deus, claro que é um passo importante, mas nós precisamos buscar outros objetivos. E é aí que nós precisamos trabalharmos o nosso íntimo para a nossa transformação. Então, o que devemos fazer para podermos conseguirmos a evolução moral, a evolução espiritual?
é trabalharmos o nosso íntimo, adquirindo qualidades, características que nos caracterizam como bons. E aí, a doutrina espírita nos traz muito auxílio para buscarmos trilhar esse caminho. Se nós hoje já reconhecemos Deus, cremos nele e sabemos que tudo que acontece na nossa vida passa por ele, é importante que nós tenhamos atitudes que nos afinizem com suas leis. Como a gente viu no estudo do bloco anterior, o que nos diferencia dos maus, que pode nos diferenciar do mal, são os nossos atos. Então nós precisamos trabalhar o nosso íntimo para adquirirmos características do homem de bem. E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. E aí tem lá, no item 3, o homem de bem. O que caracteriza o homem de bem? À medida que nós nos caracterizarmos, passarmos a ter atitudes de homem de bem, nós estaremos nos diferenciando do mal. E o que caracteriza esse homem de bem? Se a gente for ver lá no Evangelho, ele nos coloca logo no início que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Então, o homem de bem é aquela pessoa, e aqui é importante, né? Vamos deixar claro que homem aqui está no sentido de ser humano, né? O ser humano de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ora, claro que nós não vamos chegar nessa condição de repente. Nós sabemos que o processo de evolução, ele é um degrau, que a gente vai evoluindo paulatinamente. Esse processo de evolução ele vai acontecendo assim. Agora, o que nós temos que fazer, partindo de que nós precisamos nos diferenciar daqueles que ainda se comprazem no mal, nós precisamos buscar as características do homem de bem e colocá-las em nós. E aí nós estaremos galgando passos nessa escada evolutiva e nos transformando em seres melhores. De uma hora para outra, isso não vai acontecer, mas a gente precisa começar agora a construir esse futuro. Lembra do ensinamento do Chico? Ninguém pode voltar e refazer o que já fez, mas pode agora começar a fazer um futuro melhor. E aí que a doutrina espírita vem nos
auxiliar nesse processo de evolução. A gente pega o Evangelho e ele vai caracterizando esse homem de bem. E aí a gente começa a perceber o que a gente precisa fazer para a gente ser um homem de bem. Ser justo, não prejudicar ninguém, amar o outro, fazer o bem, ser caridoso, se doar pelo próximo, pelo irmão. E ele vai detalhando, né, que o homem de bem, ele deposita a fé em Deus, na bondade dele, na justiça de Deus. Então ele confia no Pai. Então, para nós sermos um homem de bem, nós precisamos de termos essa fé, essa confiança. O homem de bem tem fé no futuro. Ele sabe que todas as dificuldades da vida são oportunidades de aprendizado. As dores, as decepções são expiações necessárias para o nosso progresso e para a nossa evolução. Então ele não se revolta, não se rebela com Deus, com a condição que está vivendo. Então isso vai caracterizando como a gente tem que agir com as nossas próprias dificuldades, com os nossos próprios problemas, as nossas próprias dores. Entender que essas são partes de um processo de construção do ser espiritual que nós somos. E aí a gente vai se modificando, vai deixando que o rancor, o orgulho fale mais alto e a gente começa a ser mais humilde, mais bom, mais benevolente. E vamos perdendo aquelas características inferiores que a gente carregava, né? Até pouco tempo. E aí a gente vai se transformando. Então, vocês se lembram do Livro dos Espíritos, quando ele fala da felicidade? Que felicidade é fé no futuro, posse do necessário e consciência tranquila. Quem junta esses três valores é uma pessoa feliz. E o homem de bem é feliz por isso, porque ele tem fé no futuro, ele não procura ter mais do que o necessário para si, e a sua consciência é tranquila, porque ele já não faz o mal mais. E é isso que nós precisamos buscar. É isso que a gente precisa construir para nós. O homem de bem, ele possui um desejo de fazer o bem, de amar o próximo. Ele faz o bem, pelo prazer de ajudar alguém, nunca pensando em algo em troca. O homem de bem, ele encontra satisfação
naquilo de bom que Ele faz, nos conselhos que dá, nas lágrimas que enxuga, no socorro que presta. Isso, e é isso que a gente precisa buscar trazer para a nossa vida. Fazer nas nossas atitudes, no convívio com os nossos irmãos, trabalhos, ações que nos levem a praticar esses valores morais que caracterizam o homem de bem. E a Casa Espírita nos dá tanta oportunidade da gente poder trabalhar nesse sentido, né? Ela é uma bênção por isso. Ela nos cria um ambiente propício para que a gente possa servir. Ao mesmo tempo que auxiliamos, nós nos transformamos, vamos construindo. Por isso ela é um hospital, é uma escola de almas. E nós temos que aproveitar as oportunidades de trabalho que a nossa casa nos oferece. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade que ela nos oferece. Um homem de bem, o seu primeiro impulso é pensar nos outros, é para cuidar dos outros. O homem de bem, ele é humano, é benevolente, sem distinção de raça, crença. Ele vê em todos irmãos. São irmãos. Ele em todas as circunstâncias toma por guia a caridade e tem por certo não prejudicar ninguém, fazer sempre o que faz é para ajudar, para auxiliar. E como a gente vai saber se a gente chegou aonde a gente queria chegar? Nós vimos que a gente sai do patamar do crer, pura e simplesmente, e à medida que nós vamos tendo atitudes concretas, nós vamos evoluindo, vamos nos transformando em seres melhores, até o ponto que a gente chega num estágio de evolução espiritual em que a gente ama a qualquer criatura incondicionalmente. E o que vai caracterizar que a gente chegou no patamar da evolução para a humanidade terrena, que é bom que se diga isso, porque a evolução ela sempre vai estar acontecendo, mas para o nosso mundo, para o nosso planeta, para os espíritos que hoje estão aqui,
demonstrarem que evoluíram e que estão aptos a ir para outros mundos mais felizes do que o nosso, é quando a gente passar a retribuir o mal com o bem, amar os que nos odeiam, os que nos prejudicam. Difícil, né? Claro. Nós ainda somos espíritos que estão num estágio de evolução, apesar dos muitos progressos que já fizemos, ainda estamos no início da caminhada. E a gente tem dificuldade de entender isso. A pessoa nos prejudica, nos ofende, e a gente vai amar. Mas vai amar essa pessoa porque ela é nosso irmão. Mas ela me fez mal. Mas ela é um doente, um ignorante. E é nesse sentido que precisamos entender e compreender esse processo todo de evolução. Esse retribuir o mal com o bem, o embasamento, está no ensinamento de Jesus, claro, que foi trazido por dois apóstolos, Mateus e Lucas. Se a gente pegar o ensinamento de Mateus, o que ele conseguiu captar da mensagem do Mestre, ele traz o seguinte para nós: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis. Aprendestes o que foi dito no passado, tá? Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus entra, sua autoridade moral, e fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz que o sol se levante para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e os injustos. Olha que perfeição esse ensinamento, né? Jesus mostra nessa mensagem que Mateus traz para a gente que a gente tem que ir além da mesmice, né? Deus não seleciona os seus filhos. Ele não deixa dá a um e deixa de dar ao outro. Ele dá a todos o mesmo amor, o mesmo carinho. E é isso que Jesus nos mostra aqui através desse ensinamento de Mateus. E ele fala, ele completa ainda: porque se amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem tanto os pagãos? Então ele mostra o seguinte: se a gente continuar só amando os que nos amam, só ajudando os que nos ajudam, nós estamos agindo como todo mundo. Nós estamos na mesmice, nós não estamos crescendo, nós não estamos evoluindo. Agora, vai caracterizar que nós de fato evoluímos
chegamos num patamar evolutivo quando eu não amar só o que me ama, mas eu passar a amar o que me ofende, que me prejudica. E aí a gente fica assim, poxa, mas eu amar... Gente, primeiro, a gente precisa entender com clareza esse ensinamento. Porque esse ensinamento, ele caracteriza, é como se fosse a nossa meta de evolução no nosso planeta. Nós estaremos habilitados a ir para mundos felizes quando a gente chegar nesse patamar. Quando a gente fazer o bem sempre que puder, não desejar o mal e chegar ao ponto de fazer tudo isso também pelos que nos maltratam, nos perseguem, nos caluniam. É isso. É a nossa meta. Quando a gente chegar a agir dessa forma, a gente evoluiu e já está habilitado aí para lugares mais felizes. A gente fica assim, mas como que eu vou amar alguém que me prejudica, que me faz? E como é que eu vou amar essa pessoa da mesma forma que eu amo minha esposa, meus filhos, meus pais? Não é bem assim. O amar o inimigo, e a gente tem que entender que é natural, é da lei natural. Aquele que te manda energias negativas, você percebe de um jeito diferente de quem te manda energias positivas. Então, quem está te desejando o bem e você recebe aquilo, você recebe de uma forma. Quem está te desejando o mal e aquilo entra em você, você recebe de outra forma. Isso é natural, é da lei de afinidade. Porém, nós precisamos entender que o fato dessa energia não ser igual a outra, ela não pode ser melhorada, qualificada. Porque mal, a condição de mal é algo momentâneo, circunstancial. O mal é fruto da ignorância, da doença, do desequilíbrio. Quando nós passarmos a entender que aquele que nos faz o mal é alguém, é um irmão que está doente e precisa do nosso apoio, do nosso auxílio para sair daquela condição, o mal que ele vai fazer para a gente não vai nos atingir. A gente vai entender aquele ato como fruto de uma demência momentânea, de um desequilíbrio momentâneo. E que você, podemos ajudar a isso mudar. Essa situação ser diferente, se tornar diferente para aquela pessoa. E aí a gente está aprendendo, a gente está amando aquela pessoa, porque você não está desejando o mal para ela, você está desejando o bem para ela, mesmo que ela não deseje para você, mas você está desejando. Isso é amar.
desejar o bem, desejar que ela vê o sucesso dela e te fazer feliz por vê-la se dar bem. Isso caracteriza o amor. Que as energias negativas que são direcionadas para nós, elas vão se transformando à medida que esse ser vai crescendo, evoluindo e vai tomando consciência dos seus erros, das suas falhas, das suas fraquezas. E aí, meus irmãos, quando a gente conseguir agir assim, nós estaremos no patamar da evolução espiritual no nosso planeta, habilitados a ir para mundos felizes, como Bezerra de Menezes, que mesmo habilitado suplicou a Jesus que o deixasse ficar aqui para ajudar-nos no nosso processo de evolução. É uma característica do espírito evoluído, não pensa em si. Bezerra não era egoísta, não pensava, eu vou para um mundo feliz, um mundo melhor, vou evoluir, vou crescer. Ele, mestre, deixa eu ficar aqui e ajudar mais os que aqui ficaram, os sofredores. É isso que a gente conquista. A felicidade não é algo exterior que depende de coisas da matéria. A felicidade passa a ser um estado de espírito em que a gente sente prazer nas nossas atitudes do bem, de auxílio, de amparo e proteção. Bezerra recebeu de Jesus a permissão para continuar nos ajudando e tem nos ajudado muito. Espíritos como Chico Xavier, que tanto bem fizeram e continuam fazendo a tantas pessoas que redescobriram a forma de encarar a vida através do seu amor, através da sua psicografia, dos seus exemplos, dos seus ensinamentos. Claro que com o auxílio de Emmanuel, o auxílio de tanto Humberto de Campos e tantos outros espíritos maravilhosos, mas se ele se afinizava com eles, é porque ele tinha a capacidade de atrair para o seu campo de relações espirituais espíritos dessa estirpe. Cabe a nós, meus irmãos, construirmos o nosso, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos exemplos. É isso que precisamos fazer. O bem é o caminho. Sejamos homens de bens, para que a gente possa chegar na condição de retribuir o mal com o bem. Para que a gente precisa sair da condição daquele que crê, tem fé, mas não faz nada mais além disso. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos. Jesus deixou o exemplo. A doutrina espírita nos trouxe o detalhamento, ensinamentos
que nos ajudam a entender a mensagem de Jesus e como fazer para nos afinizarmos cada vez mais com esses ensinamentos. E aí, nós temos as ferramentas para o nosso progresso, que só depende de nós, só de nós, mais ninguém. Vocês, o Chico Xavier, nas obras, nas tarefas dessa casa espírita. Como nós, lá do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, de onde eu venho, também temos muitas oportunidades de trabalho, de tarefa. A gente precisa agir e nos tornarmos cristãos verdadeiros. Buscarmos a nossa meta. E o caminho é através da caridade. Que Jesus nos ajude, nos auxilie, nos fortaleça, para que nós possamos, o mais rápido possível, alcançarmos o patamar da evolução, de amar aqueles que nos ofendem, nos prejudicam. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo.
e que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.